bem-vindos a mais uma edição do Mês de Horror aqui do canal. E dessa vez a gente tem a participação da Isabela. Eu não sei quais os livros que ela escolheu para esse mês, mas é muito bom, é muito reconfortante saber que eu não vou passar aperto sozinha, né? Mas enfim, o primeiro livro que eu trago aqui para vocês é essa coisa maravilhosa da vida para sempre. Olha essa edição, gente. Esse é um livro, Medo Imortal, lançado pela Dark Side tem pouco tempo. E ela reúne alguns contos e um romance só, eu acho, dos membros, né, da Academia de Letras do Brasil. Academia Brasileira de Letras, fica mais bonito dessa forma. E é interessante porque eu, particularmente, nunca parei para pensar se o estilo gótico, né, se o medo, assim, que a gente está tão familiarizado aqui, foi trabalhado alguma vez, em algum momento na história da literatura brasileira. E, tcharam! Sim, nós temos o gótico no Brasil também. Então, quando a Dark Side mostrou, né, que ia ser esse lançamento aqui, eu fiquei muito feliz. E assim, só para dar um contexto, uma contextualizada na situação aqui, eu quero só trazer um pouquinho aqui do surgimento, né, da Academia de Letras. Para quem não sabe, a Academia Brasileira de Letras, ela surgiu em 1887 e ela seguiu, né, o modelo da Academia Francesa, e a Academia Francesa foi desenvolvida em 1635. Então nós temos aí alguns anos de distância. Mas enfim, nessa mesma época, né, em 87, a gente tem o lançamento de nada mais, nada menos que Drácula, do Bram Stoker. A gente vai ter também o lançamento do Homem Invisível, do H.G. Wells. Né, ele já tinha outros livros aí publicados de grande relevância. Ele estava começando a publicar A Guerra dos Mundos. Eu acho que ele foi em formato de folhetins lá nos Estados Unidos. Então são grandes obras, referências do gótico, da até então ficção científica, né, o surgimento. A gente tem também mais ou menos nessa época aí o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu trouxe aqui pro canal ano passado e que foi uma das leituras mais incríveis que eu já fiz na vida. Aquele livro vai muito mais além do medo, sabe, assim, traz questões bem bacanas. E a gente tem também um H.P. Lovecraft criancinha, tendo seu primeiro contato ali com os contos, né, com a escrita. Foi esse ano, né, foi antes dele ter acesso às obras do Poe, e ele, consequentemente, né, futuramente, assim, ele meio que deu sequência ao trabalho do Poe com os contos fantásticos dele, que eu também li pro mês de outubro do ano passado. Voltando aqui pro Brasil, né, em 1889 a gente teve a Proclamação da República, e aqui no livro, na introdução, ela vem explicando com mais detalhes. Eu tô só fazendo uma contextualização rapidinha mesmo. Com essa Proclamação da República, né, o pessoal da academia achou interessante explorar mais os elementos brasileiros, mais naturais. Então eles passaram a dar destaque muito maior para as obras realistas do que os demais gêneros produzidos. Por exemplo, eles abandonaram praticamente tudo relacionado ao estilo, eu não sei nem como que se pronuncia, Byronism, sei lá, baseado no poeta gótico Lord Byron, e eles passaram a seguir o naturalismo e o realismo do Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, que também já tem aqui no canal, e que foi uma leitura bem difícil, mas interessante, mais difícil. E como existiu, né, esse abandono de narrativas fantásticas, todo esse conteúdo era importado. Então, assim, as adaptações que aconteceram pro rádio, até mesmo teatros e tudo mais, sempre faziam muito sucesso, porque não era um conteúdo produzido aqui no Brasil. E quando ele era produzido, ele não era divulgado. Então, era coisas raras, entendeu? E coisa rara faz sucesso. Mas enfim, uma das pessoas que idealizaram, né, a Academia Brasileira de Letras, uma das pessoas que mais ativamente participou de reuniões
e da concepção da academia em si foi a Júlia Lopes de Almeida. Ela faleceu em 1934. E ela não entrou para a academia pelo simples fato de ser mulher. Não basta, né? Eles seguiram todo o modelo da academia francesa e uma dos pré-requisitos ali para você entrar na academia era ser homem, né? As mulheres foram banidas totalmente, assim. E aqui no Brasil isso foi mudar em 1977 com a indicação da Raquel de Queiroz. Então, assim, uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa extremamente envolvida, ela foi banida, tipo, do seu sonho por ser mulher. E se você, assim como eu, também não conhece Dona Júlia, é importante falar que ela é uma das pioneiras, né, entre as romancistas aqui no Brasil. Ela lançou uma coletânea de contos com 41 anos, e esses contos, nossa, realmente a obra aqui, ó, tá ótima. Mas ela lançou essa coletânea de contos, né, bem mais tarde, assim, na vida, por assim dizer, e são esses contos que estão aqui. No livro a gente tem 6 contos, e pra fazer esse vídeo aqui eu li os 3 primeiros. E assim, chocada. Vamos conversar então sobre eles. O primeiro é As Rosas, e é um conto de 3 páginas. 3 páginas. Eu não sei como que as pessoas conseguem escrever uma história assim, tão envolvente com 3 páginas. Mas é sobre uma mulher rica que tem como hobby cultivar as suas rosas, né, ter aquele jardim maravilhoso. E ela trabalha junto com o jardineiro, que ele fala o seguinte, ó, essa madrugada as rosas vão abrir, né? E ela tinha um monte, assim. A moça ficou encantada com a ideia, ela falou assim, nossa, que coisa maravilhosa, não precisa se preocupar, porque eu mesma colherei essas rosas. Aí o jardineiro, tá, de boa. E aí a mulher criou-se uma ansiedade em cima dessas rosas, uma expectativa que é bizarro o momento que ela acorda, vai pro jardim e não tem nenhuma rosa lá. Aí, assim, eu não posso dar mais detalhes porque realmente tem 3 páginas e praticamente acabou a história. Mas o desfecho disso, eu fiquei tipo assim, eu terminei de ler, eu não sabia o que eu fazia com o livro. Tipo, é muito louco mesmo a capacidade dessa mulher. Eu já considero ela pra caramba, assim, na minha vida. O segundo conto é chamado Os Porcos. E para isso, eu vou ler a primeira frase dessa história pra vocês. Só assim, pra vocês terem uma ideia do que é. Aqui, ó. Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. Sim, a história é assim. A gente vai descobrir, né, ao longo aqui do conto, que essa promessa, essa ameaça do pai é bem real. A Umbelina já, assim, colocou na cabeça que ela não tá bem, a situação dela não tá boa ali. Então ela passa a ter um desgosto muito grande pela gravidez e pela criança que ela tá gerando. E a gente vai acompanhar essa gravidez, a gente vai acompanhar o momento ali do parto e o desfecho dessa história. É muito pior do que vocês imaginam. Sério, assim, nossa, eu sofri demais. Terceiro conto. Esse pra mim foi assim, eu não sei lidar com ele até agora, eu não sei. É a Ruth, o caso de Ruth, que chama o conto, também publicado em 1903. É o caso sobre o noivado da Ruth e o Eduardo Jordão. Num primeiro momento a gente tem a avó falando sobre a Ruth, como ela é uma jovem encantadora e pura e delicada e tiririta, vendendo a neta pro cara lá, né? E o Eduardo tá, tipo assim, apaixonadíssimo por ela, tá, assim, super encantado com esse romance. E a Ruth quieta lá na dela, de boa, sem falar um lá. Depois, né, mais pra frente, eles ficam sozinhos, eles têm um momento ali só.
E a Ruth fala assim, olha, eu vou ser muito sincera contigo, Eduardo. A minha avó mentiu. Eu não sou pura, como ela disse. E aí, assim, se você quiser cancelar o noivado, tá tranquilo, não vou reclamar nada, não. E aí o Eduardo fica sem saber ali o porquê que ela tá falando isso e tal, e a Ruth confidencia a ele que o padrasto dela estuprou ela naquela mesma sala ali. E aí, o que a dona Júlia consegue fazer pra gente num conto curtíssimo de, sei lá, 5, 6 páginas, ela consegue mudar a perspectiva da narrativa para cada personagem. Então, uma parte a gente tem a avó, uma parte a gente tem a Ruth, uma parte a gente tem o Eduardo. Então, a gente é claramente o observador da história e a gente tem todos os elementos e todos os pontos de vista, de forma que a gente consegue tirar as nossas próprias conclusões. E os personagens não conseguem, né? Eles só têm o ponto de vista deles, sabe? Eles não têm a história como um todo. E isso eu achei de uma genialidade incrível. O Eduardo, então, fica naquele dilema de perdoar ou não a Ruth. Eu fiquei com uma raiva nessa hora. Que eu falei assim, eu só vou terminar esse conto porque faltam 2 páginas. Porque se tivesse mais eu não ia ler, não. E aí é aquilo que eu falei, a gente vai então ter as histórias intercaladas, né? O ponto de vista do Eduardo e da Ruth. É uma história, assim, que quando eu terminei de ler, eu fiquei extremamente sem reação. Até agora eu não sei o que aconteceu. Eu tô assim, é um sentimento de raiva, é uma frustração, sabe assim, é muito mais um incômodo, né, do que o medo em si. Quando a gente fala de literatura assim, gótica, o medo e tal, a gente praticamente imediatamente associa com fantasmas, com morte e tudo mais. E nem sempre é isso. São histórias que trazem um incômodo pra gente. São histórias que fazem a gente se sentir mal de alguma forma. E Dona Júlia aqui conseguiu muito bem com esses 3 contos. Eu tive que me segurar muito pra não ler os outros 3, porque também senão o vídeo já deve estar gigantesco. Mas, gente, que mulher incrível. Eu já quero ler tudo que ela fez na vida. De verdade. É isso, para um primeiro momento aqui do especial de horror. Fica essa dica aqui desse livro maravilhoso. Os contos também estão bem bacanas. É muito interessante de ver, né, que o Brasil também possui contos de terror de qualidade. Então fica a dica aqui para vocês sofrerem um pouquinho comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.